De 1 minuto. E quem foi perguntado depois vai ter direito a uma réplica de 1 minuto, tá bem? Pelas regras, a gente agora começa pelo lado esquerdo. Senador Covas, o senhor escolhe quem para a sua pergunta? Eu escolho o Dr. Ulisses Guimarães. Então, por favor. Dr. Ulisses Guimarães. As pequenas e microempresas no Brasil representam 97% do total. São 1,5 milhão de estabelecimentos. Representam 60% da receita líquida do setor e responde por 65% dos empregos. Sabendo que o artigo 170, que define a ordem econômica, manda dar um tratamento favorecido às pequenas e microempresas, qual a sua proposta para as pequenas e microempresas? Eu entendo que para a pequena e microempresa, que realmente ela constitui a base, constitui o sustentáculo de toda a economia do país. Para a pequena e microempresa, os favorecimentos que podem ser dados são de ordem creditícia, para que possam se desenvolver melhor e competir com as grandes empresas. Elas devem ter condições também de se desenvolver, não serem sufocados pelas grandes empresas, as macroempresas, as empresas maiores, enfim. Entendo que, além da facilidade de crédito que se pode dar para fomentar o seu desenvolvimento, nós devemos criar condições de uma distribuição no sentido geográfico, no sentido espacial, a fim de criar um equilíbrio maior no desenvolvimento e também fazer com que a população se distribua, evite o macro, as capitais do tamanho, metrópoles do tamanho, por exemplo, de São Paulo, escolher regiões como do Vale da Ribeira e outras mais, para criar condições de sua localização. Em entendimentos que isso geralmente é uma política que deve ser feita com municípios, fazer favorecimentos, quais sejam de renúncia fiscal. É verdade que essas, em geral, são dos municípios, mas estimulados, eles poderão fazê-los. A concessão de terrenos, enfim, é um conjunto de medidas que devem ser processadas a fim de que essas pequenas empresas e as empresas médias tenham realmente a posição de sustentação da economia nacional, da economia brasileira. É verdade que há com relações a ela um problema de evasão fiscal, de não pagamento de impostos, que constitui um problema a ser enfrentado, difícil de ser enfrentado, a questão da sonegação fiscal nessa área. Você tem 1 minuto de comentário, Covas. Bem, eu acho que se poderia acrescentar talvez algumas coisas. Eu acho que poderíamos fazer favores na área administrativa, ou pelo menos tratamento diferenciado na área administrativa. Hoje um documento da Auto Latina exige a mesma necessidade de uma pequena e microempresa na área tributária, na área previdenciária. É possível adotar os novos dispositivos da Constituição, pelo qual, exatamente por a pequena e a microempresa ser densa em matéria de oferta de empregos, o melhor é fazer a tributação previdenciária por intermédio do lucro ou do faturamento. Por outro lado, na área de oferta de crédito, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica tradicionalmente oferecem para essa área, tem que tratar de exigir destas empresas menos do que elas exigem hoje de uma grande empresa. Finalmente, eu acho que há na área alguma coisa que se precisa fazer para a pequena e microempresa. Hoje se permite no Brasil que se faça a cooperativa das pessoas físicas e não das pessoas jurídicas. O cooperativismo via pessoa jurídica vai permitir, primeiro, que aconteça o que acontece nos Estados Unidos. 15% das compras do governo são feitas a pequena e microempresa. Segundo, que elas possam se associar para exportação. Terceiro, que elas possam se associar para domínio tecnológico. Só tem 1 minuto de réplica. A parte não. Sinto muito, Caiado. O senhor tem 1 minuto de réplica. Bom, eu entendo que as medidas oferecidas complementarmente àquelas que eu apresentei são perfeitamente viáveis, devem ser adotadas. E entendo que a cooperativa realmente se ajustando e se pode fazer por via legal a possibilidade de atender bastante a sua finalidade. Nós sabemos que a grande finalidade das cooperativas é geralmente reunir pequenas empresas, sejam agrícolas, sejam industriais,
porque elas poderão ter equipamentos, poderão ter vantagens de várias sortes, que se fosse tomar isoladamente seria muito difícil. Além disso, nós poderíamos estabelecer por via legal e por iniciativa do governo federal, eu disse e repito aqui para salientar bem, acho que isso é fundamental, um entendimento entre o município, a via da municipalização, é caminhar para esta grande rede espalhada em todo o país, inclusive porque além de favorecer a pequena empresa e a média empresa, iria criar condições de fixação da população, fazendo com que ela não se fixasse somente nos grandes centros. Lula, vai escolher quem? Eu vou perguntar ao Ronaldo Caiado. 30 segundos de pergunta. Bom, embora você tenha se colocado contra a reforma agrária durante todo o processo da existência da UDR, nós temos constatado que tem aumentado a concentração de terra. Nós temos estados em que 50% das menores propriedades detêm apenas 4 ou 5% de toda a terra fértil, em contrapartida, 5% dos grandes proprietários detêm 60% de toda a terra fértil. Bem, a minha pergunta é o seguinte: depois do surgimento da UDR, aumentou a violência no campo. A UDR é ou não é uma entidade que prega a violência no campo, causando o assassinato de muita gente? 2 minutos para a resposta. Deputado, a UDR, ela foi uma entidade que promoveu a união da classe produtora rural, uma entidade que deu e demonstrou a todo esse setor que nós poderíamos recorrer ao Poder Judiciário, contestar aquelas invasões orquestradas e aquelas desapropriações ideológicas. A UDR foi criada para abortar a violência. E a UDR nunca esteve envolvida em nenhum caso de violência. Não existe uma prova, não existe uma constatação de um envolvimento da entidade ou de qualquer associado dela. Veja bem, eu sou mais abrangente ainda, de nenhum associado dela a nenhum ato de violência. Mas, como o senhor também colocou que a entidade se colocou contra a reforma agrária, eu espero no decorrer da minha vida poder ensinar ao senhor e ao deputado Roberto Freire reforma agrária. Mostrar que nós nos colocamos contra a desapropriação de terras produtivas. Terra produtiva é aquela que cumpre a função social, é aquela que já está produzindo e já está gerando emprego. O senhor diz terra fértil. Nós, produtores, nós do campo, nós com a nossa capacidade, com as tecnologias modernas, hoje, nós transformamos quase toda a terra em terra fértil. Depende da nossa capacidade de trabalho. Então, para nós, não existe essa colocação terra fértil. Para nós tem terra mais produtiva, menos produtiva, e nós temos tecnologias modernas. Agora, deputado, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor que insiste no quadro da UDR e nunca teve uma comprovação, no entanto, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como é que o senhor diria para a população, quando o senhor teve uma casa invadida e o senhor não recorreu ao Poder Judiciário, o senhor mesmo foi lá e arrancou o invasor a tapas? Quando o PT mandou 15 guerrilheiros para a Líbia, o senhor não esclareceu à sociedade brasileira para que o senhor mandou esses 15 guerrilheiros. Quando um funcionário ou um associado, um minutinho, estou terminando, um associado do senhor praticou um atentado à bomba contra uma agência bancária, vocês, ao invés de expulsar este associado, vocês expulsaram os funcionários do diretório daquela cidade que havia denunciado a fabricação da bomba lá dentro do diretório do PT. Acabou, Caiado. Então, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: eu Dá com licença. tantas não, provas... Agora não é hora da pergunta. Você vai fazer pergunta em seguida, Caiado. Bem, agora o seu comentário, Lula. Eu gostaria só, não, você então, vai que ele fazer pergunta em seguida. Eu gostaria que fosse com o mesmo clima de ontem com o Brizola. Ele vai Eu ter... espero Ele que vai vocês Por ter... favor, o mesmo clima de ontem com o Brizola. Eu penso que ele vai Dá ter... licença, deixa eu esclarecer uma Tudo coisa. bom. Caiado, você está formulando uma pergunta quando você deveria estar respondendo a uma pergunta. E estou perguntando. Pois é, eu se fosse você, reservava essa pergunta para o seu minuto da pergunta, que vai ser daqui a pouquinho. Tudo você bom, pode, obrigado. por favor, comentar, ô Lula? Não, eu penso que essa é uma forma pela qual ele tenta fugir da resposta que eu perguntei. Porque o dado concreto, e coincidência ou não, depois do surgimento da UDR, tem sido assassinado praticamente um trabalhador rural a cada 2 dias nesse país.
Coincidência ou não, isso tem acontecido. E todos nós que estamos aqui na mesa, que somos parlamentares, durante todo o funcionamento da Constituinte, não fizemos outra coisa a não ser manifestação de solidariedade a pessoas assassinadas. Pode ser coincidência ou não. E eu perguntei de forma muito séria. Eu quero saber se tem alguma coincidência o surgimento da UDR com o crescimento da violência no campo. A morte do Chico Mendes, da Margarida Alves, do Wilson Pinheiro de Souza, e de nativo na atividade, e de tantos que foram assassinados. Se não existe, diga que não existe. E depois, na hora, me pergunta o que quiser que eu respondo. 1 minuto de réplica. Bom, então, pela segunda vez, não existe e nunca existiu. Agora, graças, hoje, à estruturação de sindicatos e de entidades, essa criminalidade no campo hoje já pode ser mensurada. Deputado, quando se constituiu no Rio de Janeiro o Hospital do Câncer, não é que com a estruturação do Hospital do Câncer aumentaram os cancerosos no Rio, mas nós passamos a diagnosticar aqueles que morriam sem saber a causa. O que nós estamos fazendo no interior do Brasil? É exatamente exigindo com que acabe com a impunidade. E com isso nós estamos denunciando todos os atos de violência. Antigamente, vários atos não chegavam ao conhecimento da população. E hoje, graças a Deus, chega. E nós nunca tivemos envolvido em nenhum ato de violência, não tivemos envolvido em nenhuma agressão ou morte no país, mas, no entanto, eu gostaria de saber do senhor, que presidiu esse partido e que faz parte desse partido, que é o criador desse partido, como o senhor explica à população brasileira todos esses atos de violência que vocês estimulam e provocam. Com licença, doutor Caiado, seria a sua vez agora de fazer pergunta. Você acabou de fazer a pergunta? Bom, eu vou fazer uma segunda, então. Para quem? Você escolheu, então, para ele, eu posso o Lula? escolher? Tudo bem, deputado. Eu devo reconhecer que o PT é fruto de uma militância sindical ideológica, não é? É aquele grupo dissidente, é o marxista heterodoxo, mas aquele grupo tido, o grupo de Sorbonne, o grupo intelectual, mais a teologia da libertação. Esses grupos se uniram e montaram o PT. Tudo bem, foram unânimes, foram uniformes na crítica, contundentes. Quando eles chegaram ao poder, eu posso garantir que é o mais vistoso desastre administrativo já visto no Brasil. Então eu perguntaria, o senhor chegando ao Palácio do Planalto, o senhor copiaria o modelo Maria Luísa ou Erundina? Qual era o modelo que o senhor ia implantar no Brasil? 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu acho que o presidenciável Caiado precisa ter um pouco apenas de noção de como o PT foi criado. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que companheiros que estudaram na Sorbonne ajudaram a criar o PT. Mas o que você não admite, pessoas do teu segmento social não admite, é que um belo dia neste país a classe trabalhadora adquiriu consciência política e resolveu deixar de exercer apenas o papel de reivindicador, como vocês adoram, e passamos a exigir, a disputar uma coisa chamada poder. Segundo, é importante dizer, aproveitar aqui a Bandeirante para dizer, que se houve um erro na companheira Maria Luísa Fontinelli no Ceará, foi exatamente o erro de não estar cumprindo aquilo que era a determinação do Partido dos Trabalhadores, que inclusive teve um atrito muito sério com ela, a ponto dela deixar o partido porque não cumpria a determinação do partido. Segundo, você é um homem inteligente e sabe que é demasiadamente cedo para cobrar com apenas 6 meses de uma administração do Partido dos Trabalhadores numa cidade como São Paulo, maior do que um país como a Bélgica. Você sabe perfeitamente bem que nós estamos trabalhando com um orçamento feito pelo Jânio Quadros, que foi até o fundo do tacho tirar tudo. Possivelmente, quem sabe, naquela maneira que uma parte dos políticos vão levando o percentual das construtoras para poder fazer campanha política. E nós estamos trabalhando com um orçamento defasado. Agora, eu espero que nós possamos nos encontrar em outros debates e que você possa fazer uma pergunta da administração da companheira Luísa Erundina com 2 ou 3 anos de mandato, porque nós temos um programa de governo que é para ser cumprido em 4 anos. Agora, o que me estranha é que não apenas você, mas outros, quando fazem pergunta, lembram apenas da administração do PT. Nós temos 4.200 municípios e temos apenas 36 administrados pelo Partido dos Trabalhadores. E a preocupação que vocês têm é que vai dar certo essa administração. Como nós temos que provar isso em 4 anos, como nós temos um mandato de 4 anos para cumprir, nós vamos esperar
para ver que tipo de administração nós vamos fazer. Um dado novo já está acontecendo. Quando é que se viu nesse país se chamar o movimento popular, as entidades da sociedade civil, para aprovar o orçamento? Isso está acontecendo em todas as cidades administradas pelo PT e essa é uma novidade neste país. O senhor tem 1 minuto para comentar. Bom, não é o que o companheiro de vocês, Bittar, em Campinas, tem dito, que é impossível governar com o PT. Bom, diz que é um verdadeiro cerceamento do direito de opinar ou de decidir sobre a parte administrativa ou de nomeações. Mas o nobre deputado não respondeu para nós o quadro da violência que vocês mandaram vários associados do PT à Líbia e à Nicarágua. Outro quadro também é o seguinte: o senhor colocou que nesses 6 meses, deputado, é difícil fazer uma avaliação da administração erundina. Eu quero dizer que São Paulo é uma cidade tão dinâmica que ela em 6 meses, ela rola por ela mesma. Ela vive por ela mesma. São Paulo é uma cidade que demora, vamos dizer, sentir a cefalia. Ela demora a sentir a falta de administração e essa cefalia que está acometendo essa cidade. Então, eu acho que o senhor vai ter muita dificuldade em realmente defender essa tese daqui a 3 anos. Não, eu vou vou defender agora, por uma razão muito simples. A diferença básica entre a administração da Luiza Erundina e outra é que outros administradores administravam São Paulo para o centro de São Paulo, para possivelmente 800 mil pessoas. E nós temos uma proposta administrativa para 12 milhões de paulistanos que moram na periferia e nem sempre o que é feito na periferia tem a repercussão que tem no centro. Veja, por exemplo, que estranharam, por exemplo, o fato da prefeita fazer um acordo com os trabalhadores grevistas, achando que ela estava fazendo benefício aos trabalhadores em prejuízo da população, como se dar aumento para os funcionários não fosse um benefício, não fosse distribuição de renda, não fosse investimento. Estranharam, inclusive, o fato dela ter ido numa assembleia, quando, na verdade, deveria ter sido a coisa nova da política brasileira, um administrador ter coragem de ir numa assembleia, enfrentar o pessoal e fazer um acordo. A segunda coisa que eu acho importante ressalvar, na questão do companheiro Jacob Bittar, eu me sinto mais feliz hoje pelo fato de saber que existem essas discussões entre o partido e a administração. Duro era se o partido tivesse calado diante do administrador ou o administrador calado diante do partido. Aí nós seríamos não um partido, mas uma vaca de presépio, e isso nós não queremos ser. Minha vez agora? Não, terminou. Doutor Ulisses, o senhor gostaria de fazer pergunta para quem? O senhor tem o senador Mário Covas e o senador Afonso Camargo. Não? Se ele perguntar qual, você tem que perguntar para mim mesmo. É possível. Aí fica bom, hein? Aí eu fico 3 minutos, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. O senhor quer fazer pergunta para quem, deputado? Eu faço a pergunta para o Afonso Camargo. Afonso Por Camargo. favor. Eu gostaria, Afonso Camargo, sabe, todos nós, isso é um acordo, é um entendimento geral, da importância da mulher nos seus 52% da composição da população brasileira, tanto na economia como na política do país. E nós sabemos também da participação da mulher como força do trabalho. E isso está relacionado com a creche. Sem a creche não há praticamente a possibilidade, principalmente nas camadas mais humildes, de participação no trabalho da empresa. Assim eu perguntaria quais as suas ideias do seu programa a respeito desse problema que não é fácil, mas que precisa ser enfrentado. Isso sem dúvida alguma. Nós temos que cuidar disso porque é fundamental. O que me preocupa, e eu aproveito inclusive a sua pergunta, para colocar um problema que eu tenho visto, inclusive, assistindo o programa de ontem, e é uma tendência também no nosso programa de hoje, nós, como candidatos à presidência da República, por até pressão do questionamento dos problemas, começamos a declarar que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quando, na verdade, nós somos favoráveis à descentralização. Então, não me parece que o problema de creches, que é um problema fundamental, que é um problema que tem que ser organizado, sem dúvida alguma,
até porque é por aí que nós vamos poder melhorar o nível de alimentação das crianças a partir do seu nascimento, porque não adianta mandar as crianças para a escola com 7, 8 anos de idade, quando elas já estão comprometidas na sua capacidade mental por desnutrição. Esse problema de creche é um problema fundamental, mas é um problema, na minha visão, do plano municipal. Eu tenho afirmado sempre, e volto a reafirmar, que nós temos que descentralizar a administração pública brasileira. Nós temos que tirar as gorduras de Brasília. Brasília é gordurosa, Brasília é improdutiva. Evidentemente não é culpa dos brasilienses, é culpa do centralismo que se fez no país. Então eu acredito que esse problema de creche, com um mundo de problemas em vários setores, tem que cair para o município e faço autocrítica como constituinte. Na minha opinião, nós não tivemos a coragem necessária na Constituinte de fazer uma verdadeira reforma administrativa e, junto com ela, uma profunda reforma tributária. Então, o problema de creche é fundamental, mas é um problema que tem que ser resolvido a nível municipal, inclusive com as rendas públicas também descentralizadas para o município poder prestar esse serviço. Doutor Ulisses, o senhor tem 1 minuto de comentário. Eu desejo dizer que esse é um problema, evidentemente, que precisa ser resolvido. Se ele não for resolvido, repito, não há condições de uma participação da mulher na empresa, no trabalho, trazendo mais problemas ainda ao lar da casa, porque ela suplementa ou ela completa a receita doméstica já tão difícil mesmo com o seu trabalho. A participação da União, nisso eu discordo do meu prezado amigo, colega. Eu acho que a participação da União é importante, com verbas orçamentárias, com outros recursos, porque se insere até num setor, num ramo da saúde, eventualmente, para que suplemente os recursos municipais que são minguados. No município é difícil resolver esse problema. A participação grande pode ser feita, isso sim, através das empresas, obrigando as empresas a tendo um certo número de trabalhadores. Isso já existe, mas acontece que o Ministério do Trabalho não fiscaliza. O problema é a fiscalização. Se na administração que pretendemos ter perante o país, é determinar aumento do quadro de fiscalização para que as empresas, estas sim, cumpram com este dever. E a creche não ser só um depósito de crianças, tem também uma função educativa. O senhor tem 1 minuto de réplica. Eu concordo plenamente que as empresas têm que participar desse processo, mas vou continuar insistindo em que nós temos que descentralizar. E descentralizar também recursos. Nós temos que terminar com esse estágio de prefeito de Pires na mão, de governador de Pires na mão, e todos os recursos que saem do município são carreados para a União e depois retornam, evidentemente, com desperdícios, sem dúvida alguma, com muito desperdício, e o desperdício tem sido uma das pragas do país. Quer dizer, a mentira, a corrupção e o desperdício são pragas que, se não forem eliminadas, nenhum de nós vai conseguir realizar os seus planos de governo. Então, eu continuo insistindo nisso. Vamos reter dinheiros no município, vamos evitar esse passeio de dinheiro para lá e para cá. Quer dizer, o país é o país do passeio de tudo, é país de passeio de alimento, de passeio de dinheiro, e tudo isso é improdutivo. Eu acredito que nós temos que prestigiar o município, ele fica com os encargos, mas também fica com rendas. Senador Afonso Camargo, que bom, deu certo. O senhor não vai fazer pergunta para si mesmo. O senhor, por favor, quer dirigir sua pergunta ao senador Covas? Foi ótimo. Esse tema da descentralização, eu vou insistir, porque foi a conclusão que eu cheguei. Posso estar enganado, não sou mágico, não sou gênio, tenho horror de professor de Deus, posso estar enganado, mas a conclusão que eu cheguei examinando o processo brasileiro, os problemas brasileiros, é que nós só vamos conseguir resolver os nossos problemas descentralizando, radicalmente. E é tão difícil descentralizar. Alguns críticos seus dizem que o senhor é um homem centralizador. Eu nunca trabalhei consigo, não sei se é verdade ou não. Mas eu perguntaria se acha que realmente a descentralização é fundamental para nós arrumarmos o país. Acho sim.
Eu sou sempre acusado de ser centralizador porque eu quero saber das coisas. Agora há pouco, quando eu entrei aí, me perguntavam por que entrou um determinado número de pessoas na prefeitura quando eu era prefeito, e eu disse, porque eu fiz 135 creches, porque fiz 67 escolas, porque eu fiz 35 postos de assistência médica, e se multiplicar o número de pessoas necessárias para isso, dá exatamente o número de pessoas adicionais entrado naquele tempo. E porque eu quero saber isso, me chamam de centralizador. Mas do ponto de vista político, eu acho que a gente tem que descentralizar mesmo. Tem que descentralizar numa série de aspectos. Começa pela descentralização que a Constituição fez, dando uma nova distribuição de rendas que, em casos de capitais, chega a atingir 30% na receita global. Acho que nós devemos descentralizar o desenvolvimento. A solução para o Brasil a curto prazo, a melhor solução do ponto de vista de crescimento é o crescimento da pequena e média cidade que associe uma produção industrial e de serviços acoplada a uma boa produção agrícola. Que faça essa interface e que, portanto, pode ser, inclusive, empregos alternativos, conforme safra ou entre safra, nessas duas regiões. Eu acho que a descentralização de decisões é fundamental. Tomemos um caso específico que é fundamental para a retomada de crescimento desse país: habitação. Nós ainda estamos na escala de fazer habitação via Coab, a mesma casa em Manaus que fazemos em Porto Alegre. Sem lembrar que em Manaus nós temos clima úmido, quente e material como madeira em profusão. E em Porto Alegre nós temos temperaturas abaixo de zero e, por outro lado, temos outros tipos de material. De forma que descentralizar o próprio órgão criado para habitação tem que ser um órgão que, embora recolha centralizadamente, ele tem que ter execução e decisões descentralizadas. É evidente que você tem que caminhar, seja no processo de crescimento, seja em qualquer outra direção, de forma a descentralizar, sob pena de você acontecer o que acontece hoje. Há 40 anos atrás, neste país, 70% da população vivia no campo. Hoje, em nove unidades de capitais, moram 40% da população e 70% moram em cidades. Seu tempo acabou. 1 minuto de comentário, por favor. Nós estamos absolutamente concordes disso. Inclusive, com a descentralização da economia, desconcentraremos as grandes cidades, que, na minha opinião, foi o grande equívoco da civilização moderna. Pensou-se que com a chamada Estado industrial, a economia de escala, nós íamos gerar qualidade de vida e, na verdade, só criamos problemas. É evidente que se a qualidade de vida em 10 cidades de 2 milhões de habitantes seria muito melhor que uma cidade de 20 milhões de habitantes. Agora, quero alertar pela experiência que tive, ministro em Brasília, das dificuldades que aquele que for eleito, espero que seja eu, evidentemente, vai encontrar. Porque a mentalidade de Brasília é absolutamente centralista. Quando fui ministro, eu concordei, não só concordei, como estimulei a extinção da TRU, da TRU, da Taxa Rodoviária Única, que era um tributo, não tinha nada a ver com a União e era um tributo federal. Quando eu encaminhei ao ministro Sayad a ideia de terminar com ela, me olharam lá em Brasília como se fosse um maluco, porque nunca alguém lá centraliza, ninguém abre de poder. Então nós vamos encontrar dificuldades aquele que foi eleito para descentralizar. O senhor tem 1 minuto de réplica. Bem, o senador Afonso Camargo começou por dizer, porque concorda inteiramente comigo, que eu não vou correr o risco dele discordar. Só tem um problema a salientar, é que há um ponto de discordância. Ele diz que espera que seja ele o eleito, eu espero que seja eu. Bom, intervalo aqui. É exagero seu. Intervalo aqui. No próximo bloco, os jornalistas fazem pergunta para os candidatos. Até